Vamos lá. Bom dia. Eita, caralho, eu tô Que sem bom voz. dia, gente. Paulo. Bom dia, Nem é tudo. dia. Calma. Bom dia. Calma. Deixa eu dar minha. Hã? Deixa eu dar, cara. Cara, o cara me coringou Pô, agora. quer que eu baixe a ISO do Windows 10? Não, cara, do nada. Bom dia, boa tarde, uma linda e maravilhosa boa noite, que é o caso atualmente, que estamos... é 10h10 agora. Não, Saiu a 10h30, voz do meu tô até gato. louco. Saiu a voz do meu Estamos gato. 10h30. Não, eu não sei a voz do seu gato. Ainda bem, muito mano, obrigado. porque ela tá miando pra um diabo aqui. Estamos atualmente neste lindo local para entrarmos em um assunto que não é muito comentado por muitos, mas também é muito comentado por poucos, que é sobre RPG É um de mesa. conteúdo nichado. Pronto. Não é resolvi. que... Ah, achei que vocês iam falar que água, na verdade, tem gosto e cor, mas tudo bem. Caralho, quase que eu caí da cadeira. Muito bem, então o negócio vai ser a gente conversar sobre o que a gente gosta do RPG de mesa. Aqui cada um tem a sua opinião tanto sobre mestrar e tanto quanto sobre ser player. Estamos com o nosso mestre Nakal, que se apresente, mestre, por favor. Meu nome é Eric, eu já vi o Paulo de cueca. Ok, muito obrigado, achei essa informação muito válida. O Bruninho, tu já conhece? Não E o conheço nada. Victor. Esse aí nos rende bons vídeos, assim. O coringado da cidade. Victor, acordando naquele pique. Acordando naquele pique, né, Victor? Desgraça. Então vamos lá. O cara. Eu já conheci o tema RPG, o cara nasceu com menos 30 de sanidade. O Eric puxou um bom ponto. Vamos lá, então. Como é que é, pra ti, ser mestre de um RPG de terror? Onde, basicamente, as regras que tu utiliza são bem diferentes do que é normalmente pra um RPG normal de RPG medieval, por exemplo. Afinal, a Sim. nossa vida, que no nosso RPG, ela é usada, calculada por... Como é que é? Sistema de Tapa. ferimento, né? Como é que é o nome? São os ferimentos graves. Os ferimentos graves. Como é que é? Tipo, tá mestrando uma história de terror, sendo que o teu grupo é um bando de maluco que tem um cara que fica coringando a cada 5 minutos. Como é que funciona isso pra diga? Cara, primeiramente é uma experiência muito divertida, já como o nosso grupo ele é bem descontraído, então às vezes não é tão difícil assim, por exemplo, criar momentos de menos tensão. Já que eu considero esses momentos importantes, porque se a gente deixa o RPG inteiro todo tenso, então as pessoas acabam se acostumando com a tensão, sabe? Então, às vezes, é importante, por exemplo, para que quando chegue um momento de tensão, seja mais imersivo. No nosso caso, a gente sempre brinca bastante, e o legal do RPG de mesa é o negócio que é o seguinte: se fosse uma história clássica de terror, ele não teria todas as situações que a gente queria normalmente. Então, Digamos, sim, a gente, cara, tu me diz em qual filme de terror que tu já assistiu de terror que o padre faz exorcismo descendo o sarrafo na pessoa, cara. Cara, Me diz isso, entendeu? Esse é o nível de situação, é tu poder diversificar as coisas. A gente pegou um RPG de terror, que tu começou a mestrar, e a gente deixou ele, parece que mais leve. É muito engraçado até, de certa forma, fazer isso. Cara, que RPG de terror tem um lutador deve ser famoso com um braço metálico dando pau em demônio, velho. É, um bagulho que eu queria falar, a saga do Paulo é um pouco mais escrachado do que a do Loop e do Connor, porque a gente tenta levar um pouco a sério o bagulho, mas aí chega o Paulo, mas não tem o que fazer, né? Calma aí também, né, cara? Deixa o Eric falar. Tu exorcizou o maluco no soco, Paulo. Tá de sacanagem, caralho? Deu certo, cara. E aí, cadê teu Deus agora? O dele eu sei Não onde tem. tá. Cara, sim, tipo, muito mestre se preocupa muito em... A maioria, na verdade, acho que essa é a preocupação principal. É colocar imersão, né? Porque a ideia da RPG sempre foi imersão mesmo. Tentar entrar num mundo que não existe, fantasioso. E, cara, isso é... Cara, a dificuldade vai de player pra player, isso, tá?
Não é... Tem gente que é muito difícil conseguir se imergir, digamos assim. Já que tu falou em emergir e RPG, a gente começou o assunto direto da nossa experiência. Por que a gente não explica primeiro pro espectador o que é RPG, primeiramente? Mesmo, tipo, RPG é realmente um nicho, é uma... Poucas pessoas conhecem, jogam e curtem essa parada. Bom, pra quem não está habituado no assunto, apesar de que eu acho difícil, desde que o Cellbit começou a fazer RPG, né? Porque a maioria das pessoas aprendeu e descobriu o que é RPG de mesa. E também pelo Cellbit. Em Stranger Things também, os personagens... Em Stranger Things, os personagens, desde a primeira temporada, eles jogam RPG de mesa, eles jogam D&D. Principalmente na última que lançou, que justamente o The Hellfire Club é justamente um clubezinho de RPG. Mas pra quem não tá habituado no assunto, basicamente o RPG de mesa é um grupo se reunir, entendeu? Grupo de amigos normalmente, mas tem muitos grupos alheios de pessoas que às vezes nem se conhecem que formam uma mesa de RPG pra jogar. É bem normal isso até acontecer. Mas normalmente é entre amigos, que consiste em ter um grupo de jogadores e um mestre que vai contar a história, uma história narrativa. Ele vai contar a história e os jogadores vão vivenciar aquela história com seus personagens. E as escolhas dos jogadores importam. O rumo da história vai ser baseado nas escolhas dos jogadores. O RPG se baseia nisso, o RPG de mesa. Tanto que né, os primeiros RPGs de mesa que surgiram eram Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons é o primeiro RPG de mesa que foi criado, se não estou enganado. Posso estar falando, né, balbúrdias aqui, mas se não estou enganado é isso. Tá falando abobrinha. O primeiro criado foi numa garagem, onde os caras falaram, tem isso aqui, faz isso aqui. Esse primeiro RPG. Não, sim. Nunca sabemos quando foi. Mas o primeiro, eu me refiro ao primeiro é né, lançado certinho, bonitinho, foi desse. Agora tu tá falando pra um bagulho, entendeu? Mas o RPG em si surge em 1960 ali. Mas daí é isso, tem um mestre, né, que é o deus da história, digamos assim, e tem os players. No nosso caso aqui, o que a gente pode comentar, o Eric, que está no chat com a gente, é o nosso mestre. É a primeira experiência dele até como mestre e deu incrivelmente certo. E isso é muito engraçado até. A gente brinca muito sobre isso, por causa que todo mundo aqui já mestrou alguma vez. Eu já fui mestre, o Bruno já foi mestre, o Victor já foi mestre, né? E o Eric é o único que não tinha sido exatamente um mestre. E aí, por incrível que pareça, o que melhor se encaixou como mestre foi o que nunca tinha mestrado. Né? A gente estava citando, né? Começamos logo pelo mestre, então agora eu vou puxar a experiência mais pro player. Victor, basicamente quem lhe apresentou o RPG de mesa, né? Fui eu que lhe mostrei o vídeo, né? Mostrei os Nerdcasts. Como é que é depois que tu viu, né? O Call of Cthulhu do Jovem Nerd, que é um dos primeiros RPGs a serem postados, descobertos de certa forma. Qual é a tua experiência com o player? Entendeu? Me diz qual é a parte que tu mais gosta de jogar, por que tu gosta de jogar como player, sendo bem específico. Cara, eu gosto mais de jogar como player porque eu posso, tipo, ser... Não é que eu posso ser mais criativo, mas eu gosto, tipo, de imaginar o que eu faria em tais situações, entendeu? Tipo, eu gosto de imaginar o que eu faria, eu gosto de tomar as ações, o que eu faria em tais situações. Então eu gosto mais de tomar as ações, ver o que vai acontecer. Eu fico curioso pra saber o que vai acontecer com tal ação que eu vou fazer. E pra mim, eu hypei muito quando eu vi o RPG do Jovem Nerd, porque o RPG do Jovem Nerd era tipo Segunda Guerra, e é que eu amo história, tá ligado? E era um bagulho muito foda. E aí eu gosto muito de história, e principalmente essa história de guerra. E o Call of Cthulhu do Jovem Nerd foi muito foda, porque né? Além tinha guerra, tinha um terror. E tinha as histórias era baseado no mundo do HP Lovecraft. Do Lovecraft. Que é... Assim, o cara não é um cara de gente boa, mas a ambientação dele é muito foda, tá ligado? Tudo que ele criou é muito foda. Como pessoa, ele era um monstro. Agora, como escritor, ele era um gênio. Então. Bruno, vamos puxar pra ti. Me conte a sua experiência como player, cara. Realmente, eu descobri RPG da maneira mais inusitada possível. Eu fui lá pra Porto Alegre, dar um rolezão com minha irmã
e com o ex-namorado dela. E o que aconteceu foi que, do nada, eles falaram, mano, vamos jogar um RPG. Do nada, assim, vamos fazer uma aventura épica. Aí eu era um gato, era aquela raça de felinos, onde eu era viciado em catnip e era um bardo. E como era uma aventura épica, eu podia castar qualquer magia. Castar, traduzindo, é conjurar, é fazer uma magia. Jogar. E então eu fazia com que o personagem ficasse loucaço e começasse a usar melodias pra ficar forte ou qualquer outra coisa do tipo. Foi pra caralho de engraçado. Aí disso só foi ladeira abaixo, no caso, né? Porque eu me afundei depois. Daí eu conheci Game Chinchilla, que o Victor me passou. Daí a gente começou a jogar D&D lá com o JVC. Depois foi o RPG do Selbit. A tua primeira campanha, então, foi D&D, então? Primeira campanha não foi D&D especificamente, mas de sistema, sim, foi D&D. Tu criou um bardo, né? Não, foi uma pré-setada lá, mas o primeiro personagem que eu criei foi um monge. No meu caso, né, como player, foi muito mais difícil, porque eu não tinha... Porque as primeiras coisadas eu joguei como mestre. Uhum. Né? O primeiro RPG de mesa que eu joguei foi um RPG modificado, como eu chamo, foi o RPG de LoL, que o Victor criou. Que era um RPG no universo de League of Legends. E, mano, foi muito divertido, foi muito da hora. E eu criei um personagem que eu amo esse personagem. Eu ainda vou voltar a jogar com esse personagem. Né, que no universo de LoL existiam os Vastaias. E aí eu criei um Vastaia, ladino, malandro, galanteador. E ele era totalmente fã e fissurado no Jhin, no personagem do LoL. E aí, nossa, só aconteceu coisa horrível naquele RPG. Por causa que o meu personagem ali tinha muita pouca vida, eu tinha 12 de vida. Então qualquer tapa que eu tomava, eu sucumbia, eu caía no chão, triste, chorando. Então a quantidade de... Então, basicamente, a minha gameplay foi atuação pura. Exatamente. Porque era assim que eu conseguia me virar. Era assim que eu conseguia, porque na hora do combate, eu não tinha muito o que eu fazer. Pô, o nosso primeiro combate sério foi contra um tanque, cara. Foi contra o Nautilus. O que eu ia fazer, entendeu? Não tinha muito o que eu fazer. Então, basicamente, tudo que eu baseei naquela jogatina, nessa minha primeira experiência com RPG, foi em atuação. E isso acabou criando pra mim um costume. Eu sempre vou criar um personagem ao qual eu consiga atuar bem. Eu nunca vou criar um personagem ao qual eu sei que eu não vou conseguir atuar bem. Eu criei o Vulco, que ele era esse ladrão. No RPG do Eric, né, a campanha atual que estamos jogando, eu criei o Jonas, que ele era um padre e eu sabia como atuar com o personagem, né? Então, e agora atualmente em outro RPG com o Eric, eu criei um policial e que tem vários problemas que eu vou citar, porque senão é spoiler da campanha dele. Eu vou citar aqui, né? Mas ele tem problemas, ele tem muitos problemas psicológicos, muitos traumas, e eu sabia que eu ia conseguir lidar com esse personagem. E aí o Victor, maravilhoso, lindo, gostoso, deitou meu cachorro no tiro com um pente inteiro de bala. Então os problemas psicológicos do meu personagem, que já eram grandes, acabaram de aumentar. Então, ele acabou de aumentar ainda mais a minha chance de atuar com o personagem. Então, nesse quesito... O personagem do Paulo não sai do apreensivo, tá ligado? Não, nunca mais. Ele se tornou apreensivo. Mas isso que tu comentou agora é interessante, que é justamente isso. O quanto que o RPG te meio que acaba te influenciando na vida real, tá ligado? Tipo... Uma situação como, por exemplo, o teu cachorro no RPG ter morrido, fez com que meio que o teu personagem mudasse, mas não só o teu personagem, a tua atuação com o personagem no geral, tá ligado? Então ninguém aqui da Cal estudou alguma coisa sobre atuação. Pô, eu estudei. Tá, cara, tu vai continuar interrompendo o maluco? Vou falar. Então é interessante como que as situações dentro do RPG acabam mudando a tua atuação, justamente porque
tu sente o personagem, tu sente a tristeza dele, tu sente a raiva dele, tu sente as coisas que tu tinha, porque justamente tu tá no papel dele, foi tu que criou ele, então tu enxerga ele como uma criação tua, tu enxerga ele até mesmo como tu, sabe? Tu coloca algumas coisas tuas dentro dos personagens, e eu noto bastante isso, na verdade. Então tu tá me dizendo que o Bruno é um amplo de cafajeste, então, porque todos os personagens dele têm esse ar meio de malandro. Cara, Pô, não é porque o personagem atravessou uma casa com um carro que eu sou delinquente. E roubou um carreteiro em movimento, hein? Me explica então me explica o que o Victor tem que ele deitou um cachorro no tiro, velho. Ele entregou o peito do cachorro, cara. Quando eu era criança, um cachorro mordeu minha bunda quando eu tava voltando pra casa. Tenho trauma até hoje de cachorro, tá bom? Essa foi minha vingança. Essa foi minha vingança com o cachorro. Não, mano, eu acho que necessariamente o RPG ele exige de você atenção e uma leve dedicação caso tu vá jogar, né? Por causa que, digamos que tu cria uma campanha com uma mesa que não funcione, né? A campanha primeiramente nunca vai acontecer. E isso acaba ficando muito triste. Se tu cria pessoas que não vão se dedicar ao RPG, tu estraga uma campanha que poderia dar muito certo. Sabe, a gente ia ter uma situação que a gente criou uma mesa aqui pra jogar e os caras nunca entravam. Os caras nunca entravam pra jogar. E eles falaram que iam entrar, se comprometiam, tá ligado? E isso é muito triste, sabe? Que por sinal Porque- era de Ronarco. O Narca, que era o de LoL. Que por sinal, eu tive que criar outro personagem. Porque o Bardo eu tava pensando em, tipo, ajudar o time em geral, mas aí acabou os tanques. Só tinha o Paulo e ele era assassino, então meio que não encaixava um Bardo ali. Daí eu tive que trocar pra um Bruiser, eu acho que eu troquei pra isso. Parecidinho. Então, de certa forma, tu tem que ter essa dedicação ao participar, sabe? É em si tudo uma brincadeira, é tudo um método de lazer, né? Um método pra tu se divertir. Só que se tu estragar ali o jogo dos outros é chato, tá ligado? Tem todo esse lance, esse problema que acaba acontecendo muitas vezes. E como o RPG ele é algo muito, muito específico, um nicho muito curto, hoje em dia está crescendo graças a Deus, isso é muito bom, mais pessoas conhecerem isso. Mas como ele é um nicho muito curto, quase ninguém dá a devida atenção, né? As pessoas costumam deixar meio de lado, coisa e tal, achar muito mais infantil. Mas é algo muito bom. O RPG de mesa, principalmente pro quesito psicológico, pro quesito da saúde, ele é muito bom, porque ele exercita muito o teu cérebro. Ele exercita a tua, causa do seja o mestre, a tu criar histórias, a tu aprender a lidar rapidamente com situações, a aprender a abrir novos caminhos. Tu sempre vai estar tendo que se virar, digamos assim, em um momento rápido, em um momento de crise. Se tu é um player, tu tem que buscar muito a criatividade de criar uma história interessante, de criar uma história que tu vai conseguir jogar, né, que tu vai conseguir acompanhar, criar essa campanha. Tu vai ter que tentar, durante a sua história, não perder o rumo do seu personagem. E isso é muito difícil. Tu criar um personagem e tu manter a essência, a identidade daquele personagem até o fim. E se tu muda a essência e a identidade daquele personagem, tem que ser condigente com a história. E isso é muito complicado. É muito complicado tu pensar nisso, tu mudar isso do nada, sabe? Eu vou dar um exemplo real do meu próprio personagem. Como a gente estava conversando, eu queria um padre, um personagem Jonas, e na história o meu personagem morreu já nessa campanha, né? Foi de caixa. Foi de berço, viu Deus, 7 palmos abaixo do chão, desintegrado, foi dilacerado, pulverizado. Sucumbiu. Inclusive, eu gostaria de comentar aqui que, infelizmente, eu não consegui colocar uma música triste na morte do Jonas. Que não foi feliz. Oi? Não é porque foi feliz. Não, mas foi porque, cara, a morte do Jonas foi muito foda.
eu achei do caralho. Assim, pro rumo da história, pro roteiro da história, eu achei do caralho. Tá ligado? Eu achei do caralho. Óbvio que tu não achou, tu que deu um tiro na cabeça do moço. Ah, mano, é que daí tava tudo resolvido o bagulho. Daí o Paulo me deu mais trabalho. Ah, cara, te vira. Não que eu odeie o Moco como você, meu filho praticamente adotado, mas é porque. Nossa, agora que entendi o perrengue que é ter um filho. Não quero mais. Cara, eu vou deixar essa frasinha aberta, vai ser bem. Vamos lá, vou puxar pro Bruno. Ô Bruno, seguinte, né, tu joga com a gente, né, normalmente com player, etc. Eu quero que tu me fale o seguinte, o que tu faz pra criar tuas fichas? Qual é a primeira, quando tu pensa, pô, vou criar um personagem, qual é o padrão que tu segue? Qual é o teu primeiro padrão? Simplesmente não existe o padrão. Porque é muito mais do que, tipo, tá, beleza, essa aventura vai ser o quê e o que eu vou ser. Aí eu pego essas duas coisas e jogo no lixo. Daí eu pego um personagem e começo a criar o que eu quero só. Porque, tipo, aquele D&D que tu queria fazer, onde eu criei, acho que o nome dele é Edward, queria ser do humano que vivia lá com os anões numa montanha, etc. Que daí ele teria tipo, um monte de dívida com os anãos. Aquele personagem eu queria, cara, mano, eu tô muito viciado em steampunk. Eu quero um personagem onde ele tenta desenvolver magia a partir de objeto arcano, tá ligado? Fazer o trabalho que os anões tentam fazer. Superar a magia na base do mecânico. Daí Steam, não sei o que. Agora o Lupin eu tava muito... Eu queria criar um gentleman. Só que eu ainda também tava na base do steampunk. Aí eu queria muito que ele tivesse um olho mecânico que ficasse mexendo e tremilicando. Vou botar. Daí eu botei no olho esquerdo dele. Aí, como o Victor já tava criando um personagem que tinha envolvimento com guerra e tortura e etc, fiz com que ele fosse... Botaram ele num... Fizeram ele de cobaia para algum experimento onde envolvia o ocultismo. E aí ele foi vítima disso. Daí quando ele chegou lá, se resgatou e etc. E começou aí o andamento da história onde a gente parou. Sim. Aí tem os outros dois personagens, o Bardo e o Gecko Noha, que eu ainda lembro o nome dele. Esses dois simplesmente eu criei no mais foda-se possível. Porque eu pensei, cara, eu quero ser um bardinho, vai. Aí tinha toda a historinha lá da gente ser de uma vilinha e não sei o que. Era legal. Mas daí todo mundo saiu, aí não fazia mais sentido pra mim ser um bardo ou qualquer coisa do tipo, ou ser ainda aquele bardo, porque não existe mais o meu grupo, então por que eu vou continuar sendo? Sim. Aí daí eu criei o Gecko. Daí o Gecko criei junto com o Luiz, que a gente já era parceiro de raid, de job, né? A gente fazia uns jobzinhos, eu e ele. E a gente conhecia também a personagem que era a nossa orientadora no Ronarca. Que ele era só a orientadora, na verdade, mais. Porque daí a gente só era parceiro. E tu, Victor? Qual é a tua inspiração? O que tu faz quando tu vai iniciar uma ficha de personagem? Cara, geralmente eu copio... Não, tô brincando. Geralmente eu faço... Geralmente eu me inspiro... Vai, fala, Eric, vai. Geralmente ele pega alguém famoso e copia, que nem o cara fez o Conor McGregor. Ele disse que se ele pudesse criar outro personagem, ele criar o Muhammad Ali. Ai, Victor, meu Deus. Não, tô brincando, mas tipo, assim, eu geralmente me inspiro em seres, em pessoas existentes ou personagens existentes. Eu não gosto muito da ideia de, tipo,
fazer um bagulho full do zero, eu sempre gosto de fazer alguma referência, tá ligado? Que nem o Conor McGregor, é uma referência ao Conor McGregor. Que eu geralmente me inspiro, pra criar meus personagens, geralmente me inspiro em algum personagem existente, tá ligado? Obviamente o Conor McGregor é inspirado no próprio Conor McGregor, que era uma época que eu tava jogando UFC, aí eu tava muito viciado em UFC, muito viciado em MMA, e aí eu tava, pô, quero muito criar um personagem que ele é lutador, que ele vem de uma inspiração de luta. Mas eu também gosto de guerra, então eu sempre gostei de colocar um personagem que tem algum envolvimento com guerra. Que nem o meu primeiro, que foi o Berserker lá, sempre gosto de colocar personagem com trauma também. Além de, né, ser inspirado em alguma coisa, tem que sempre ter trauma. Aí o Berserker, ele era isso, meu primeiro personagem que era um Berserker, ele era ele era Giga Shed, é isso? Isso. Tu gosta de criar Giga Sheds. Esse é o teu naipe pras fichas, criar Giga Sheds. Eu gosto de criar Gigachetes. Personagens Sigmas. Eu criei um personagem baseado no Berserker, no primeiro. E aí ele participou de uma guerra lá e foi cacetado numa guerra, ele ficou traumatizado porque os amigos dele morreram e tudo mais. Coisa boba. Aí a mesma coisa foi o Conor, tá ligado? O amigo dele morreu em guerra, ele sofreu muito em guerra. Todos os meus personagens têm traumas. Todos os meus personagens que eu criei, todos os RPGs têm traumas. Mas sempre é inspirado em algum personagem existente ou alguma pessoa da vida real. Sempre é inspirado em alguma coisa. Não consigo criar algo do zero, assim. Eu acho que é meio sem graça. O que eu faço pra criar meus personagens, eu preciso simplesmente, cara, aleatorizar também. Por causa que eu não costumo muito. Eu sempre pergunto pro mestre, cara, o que é a história? Eu preciso saber um pouco o que é a história. Me diz aí, cara. A história é mais profunda, a história vai ser relacionada com como é que vai ser o mundo de fantasia que tu quer criar. E aí eu criei minha ficha. Só que meus personagens até agora, todos eles foram muito aleatórios. Barulhinho. O barulhinho tá muito alto. Bah, cara, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Alô? Melhorou? Parou. Eu desliguei e religuei meu mic. Mas eu acho que esse é o legal de se fazer fichas. É pensar, pô, como eu quero atuar? É assim que eu penso, eu gosto de atuar. Entendeu? Eu nunca como a gente tava comentando, ninguém aqui fez teatro. Mas uma vez eu e o Eric fizemos um trabalho de escola, que era um teatro. E eu me diverti. Eu me diverti muito fazendo aquele trabalho. E aí, mano, no RPG de mesa, então, debulhei, criando os personagens. Então todo meu personagem tem que ser bem atuado. Se eu não atuar bem com meu personagem, eu vou quitar, tá ligado? Vou me matar, vou pular de uma ponte. Eu tenho que atuar bem com meu personagem. E tipo, na verdade, pensando nisso, a gente fez vários trabalhos sobre atuação. Sim. A gente fez um filme na casa do Victor. Sim. A gente fez o teatro. Tinha mais uma coisa que a gente já tinha feito, só não lembro agora. O Eric, tu quer comentar alguma coisa sobre a criação de personagem? Ou tu quer, já que tu é muito mais mestre, então tu quer comentar algo mais sobre como cria um universo, como tu criou a sua história? Eu gostaria de comentar sobre isso, mas antes eu gostaria de comentar sobre sistema. No RPG de mesa, no geral, por exemplo, D&D, por exemplo, D&D, eu me sinto muito limitado. Eu já li muito o livro de regras de D&D. E eu sempre me senti muito limitado. Eu acho que esse que era meio que o meu incômodo com alguns RPGs, tá ligado? E quando eu vi que o Selbit tava criando o sistema dele, quando eu vi que o Selbit tava criando o sistema dele do zero, e também vocês estavam criando o sistema de vocês, só que, tipo, o sistema de vocês sempre era muito simples, era muito básico, a gente fazia, tipo, na hora, tá ligado? Muito choque. Bem simples. Tipo, a gente fazia na hora, era divertido até. Então, quando eu vi que o Selbit tava criando o sistema dele, eu parei pra pensar sobre isso, justamente sobre que o D&D ele é muito limitado. No D&D tu tem literalmente uma quantidade de passos para tu dar. Tu tem, sabe? Então, tipo, é tudo muito sistemático. É muito sistemático o D&D, por exemplo. Tu precisa disso, tu tem que estar de olho na ficha o tempo todo para ver se tu tem os itens e tudo mais. Então, eu queria algo que não fosse tão que não fosse tão sistemático, para que não ficasse tão parado, sabe? Principalmente o combate, acho que é do D&D que me incomoda, que tu andou,
agora tu bate, agora vai, agora é o Victor andou, agora ele bateu, agora é o Bruno anda, ele bate. Então, beleza, tem diversificação de ataques, tem diversificação de magias e tudo mais, mas o sistema, ele é muito... O sistema, ele é muito centrado e ele foca só nisso. Então eu queria criar um sistema que fosse mais livre, que deixasse a gente mais livre, não tão preso. Uhum. Tá, mas se tu pensando, desculpa te interromper, mas pensando por esse lado, então, é que eu acho que isso é mais uma questão de mestrar mesmo. Sim. Porque, por exemplo, o Runarka, não lembro qual era o nome do RPG de LoL. Runarkana, né? Eu sempre esqueço. Olha que desgraça, sempre esqueço. O Runarkana, ele era bem sistemático. Ele era bem cruzão, assim, sabe? Uhum. Tinha bastante coisa. Mas quando a gente jogou, o Victor conseguiu botar de uma maneira... como é que é a palavra que eu quero dizer? Uma maneira mais simplificada, mais clean. Então, no caso dos D&D, hoje em dia os D&D, eu não sei que edição tá D&D hoje em dia. 5.0C. 5, não sei, deve estar bem mais simplificado do que deve ter sido na primeira versão de D&D, sabe? Sim, com certeza. E eu acho que, né, se tu é mestre de uma mesa há anos, tu deve aprender hoje em dia a lidar com qualquer tipo de sistema, sabe? Tu deve conseguir manter isso e tornar essa história mais clean, pra ficar divertida pra quem tá jogando, ficar divertido pra ti que tá mestrando, por causa que... Não que D&D não seja divertido, desculpa ter te cortado pra gente falar. Mas só queria finalizar porque, tipo, pra nós, que somos players, ter uma história que não é interessante é horrível, mas imagina tu tá criando uma história e tu não tá gostando da tua própria história. Tu não tá gostando do rumo que tá indo, sabe? Isso deve ser muito, muito, muito chato, sabe? Porque o mestre é tu. E aí... tu tem que aprender a criar essa diversificação de criar a história, deixar a história divertida pra você. Porque pode estar boa pros caras, os caras querem continuar, mas tu não tá afim de mestrar, sabe? E aí deve ser bem ruinzinho, bem tchola. Sim, então... o maluco, tipo, no Runarkana, eu tinha que adaptar bastante, porque eu queria que você lutasse contra monstros, tipo, contra monstregos, assim, bagulhos monstruosos, tá ligado? E daí, tipo, não ia colocar, sabe, você se lutar contra um grupinho de gente ali, um grupinho de pirata, porque era sempre a mesma coisa do D&D, tá ligado? Sim. E aí, daí por isso que o da hora do Runarkana que tinha poderes, skills que tu poderia usar. Porque quando tu, por exemplo, o Nautilus, quando tava brigando com vocês tinham que bater na armadura dele pra arrancar a armadura dele e expor o corpo dele, que na verdade é a alma ali, muito bem. Expor o corpo dele. E aí ele podia usar o E dele, que no LoL ele pisa no chão e dá tipo tremores em volta de vocês e detona o navio. Ou que nem quando derrubaram um mastro em cima do Nautilus, tá ligado? Vocês podiam usar um monte de coisa, né? Os caras literalmente... Não, é sério. Os caras literalmente estavam batalhando pro navio ficar inteiro. O que um dos personagens fez? Pegou o machado, cortou o mastro, jogou em cima do Nautilus. Que solução boa, né? Foi o cara. Tava com um tipo de troll. O cara debulhou ali naquela ação. O Nautilus tomou um D100 de dano nessa bagulho. Então, tipo assim, ó. No meu sistema eu criei algo mais livre. E eu vejo que eu fico feliz que eu consegui. E eu fico feliz que eu tô conseguindo mais. Eu tô conseguindo deixar o sistema melhor. Eu tô, no caso, recriando o sistema. Porque todo o sistema que eu peguei da primeira temporada é baseado em um sistema de RPG chamado Cult of Divinity Lost. E eu só alterei um monte de coisa desse sistema, sabe? Então a base do meu sistema é Cult of Divinity Lost. Que eu também coloquei como nome da campanha. E nessa segunda temporada que eu tô fazendo, eu tô pegando a base de Cult of Divinity Lost, só que dessa vez eu tô mudando tudo, tá ligado? Então é um sistema... dessa vez é um sistema 95% criado por mim, tá ligado? E eu fico muito feliz que eu tô conseguindo deixar ele muito livre. E eu acredito que eu já tenho conseguido deixar ele bem livre na primeira temporada, justamente por causa disso, justamente porque eu vejo que se fosse um outro sistema, se fosse D&D,
tem coisas muito... Eu acho que também o problema de D&D é que era medieval é uma coisa em si limitada, tá ligado? Tu não pode fazer um prédio, tá ligado, no D&D, porque não tem prédio, tá ligado? Não pode ter um prédio no D&D, tu não pode... Então a era medieval, por mais que tenham magias, por mais que tenham coisas ali, seres, justamente isso, tu não consegue desenvolver tanto o ambiente, melhor dizendo. O ambiente de D&D já é muito limitado, porque ele é focado, era medieval, então não tem como tu alterar o ambiente, só se tu alterar o sistema, entendeu? Tu mudar, não é mais uma era. Olha, pensando aqui sobre se limitar a uma era de um sistema, cara, eu acho que dá para assim desenvolver um D&D, tipo, usar espadas, etc., em uma era mais recente. Só tu teria que adaptar, tipo, por como comportaria as armas, entende? O porquê que as pessoas utilizam dessa forma ainda, porque eles não avançaram para armas de fogo, por exemplo. Eu vou puxar então algo que o Eric puxou ali, o Bruno também puxou. Eu acho que vai ser muito legal de comentar. Vocês três já mestraram, certo? Então, eu quero puxar de vocês. Qual, pra vocês, cada um, primeiramente vai o Eric, e aí depois segue pro Bruno e o Victor. Qual era e qual tipo de RPG é o favorito de vocês? Vocês gostam de mestrar mais qual RPG? A história, assim, sabe? Uhum. Eric, qual é o que tu mais gosta, assim, de mestrar? E se tu tiver interesse em mestrar um próximo, qual que tu quer mestrar? E quando tu for criar um novo RPG, uma nova campanha, qual é o próximo sistema que tu mais tem interesse? Então... Sistema, eu me refiro, tipo assim, a... Não exatamente no sistema D&D, coisa e tal, Vampira Máscara, não. Mas o jeito... me refiro gênero, né? Medieval, herói, terror, etc. Deu uma melhorada. Cara, em questão de ambientação, eu penso muito, mas muito mesmo, em algum momento criar um RPG mais estilo steampunk, justamente porque eu sou uma pessoa que eu não curto muito a era medieval. Eu não curto muito a era. E se eu fosse criar um RPG era medieval, eu queria criar uma coisa mais sobre bruxaria. Porque é a coisa que mais eu gosto, assim, baseado nessa época. Tem uma série que eu gosto muito chamada Lunanera, tem na Netflix, que era justamente sobre isso. É uma coisa mais sobre bruxa, então eu acho mais legal. Mas se eu fosse criar um outro RPG, eu, além do gênero de terror, do gênero de em si aventura, que eu adoro criar, que é o gênero do meu RPG, né? Ele é mais terror e aventura. Mas que eu gosto muito, eu criaria uma coisa mais no espaço, principalmente se eu conseguisse colocar algumas coisas de um livro que eu gosto muito, que é o Guia dos Mochileiros da Galáxia, que eu acho que eu conseguiria fazer algo bom, sabe? Eu acho que eu conseguiria fazer uma coisa mais nesse estilo. Então, ou uma coisa steampunk, uma coisa numa terra mais distópica, sabe? Mais distópica e mais evoluída tecnologicamente. Numa galáxia muito distante. Ou eu faria algo mais espacial, algo mais que uma tecnologia evoluiu tanto que agora é muito fácil sair do planeta Terra, sabe? É muito fácil tu sair da Terra e ir para outros planetas. Inclusive é interessante o fato de que eu gosto disso tudo, eu gosto muito dessa vibe, mas eu não gosto de Star Wars. Isso é realmente irônico, na verdade. Isso é bem. De certa forma, isso é bem irônico. Mas tu, levando em consideração o que tu quiser dizer, é bem Guardiões da Galáxia, né, cara? Nossa, sim, exatamente. Guardiões da Galáxia tryhard, né? Mano, eu queria muito mestrar uma coisa estilo Guardiões da Galáxia, sabe? Um grupo, um grupo até os seres ali de raças diferentes, esse grupo que eles são tipo... eles podem ser mercenários, eles podem ser ladrões, ou eles podem só aceitar trabalhos diferentes, e eles vão passando de planeta em planeta. E eu gosto muito de tudo isso. Só que agora, indo pro ponto da... Não sei se eu já posso comentar sobre isso, sobre criação de universo.
Primeiramente, esse aqui que tu estava citando agora do Mais Guardians, né, dos Guardiões, é o que tu gostaria de fazer numa próxima, certo? Sim, que eu gostaria de fazer na próxima, mas E o teu o sistema, meu, e o mas teu o meu sistema atual? gênero favorito, com certeza, é um horror psicológico e uma aventura mais com mais pontos de horror, sabe? Tenha Eu acho. certeza, tenha certeza que a gente sabe que o teu é terror psicológico. A gente não aguenta mais ter que rodar dado, rodar D20 de sanidade. A gente não aguenta mais. A gente não aguenta, cara. Eu não aguento mais entrar numa sala que tem o demônio e o Eric falar, roda o D20 aí de sanidade pro pai. E aí eu tá com a ponto gente, negativo. E eu tá com... não, Ai, isso. Paulo. A gente entra no banheiro, vocês derrubam a pasta de dente no chão. Rola o D20 manter o controle aí. Pra ver se não desenvolve depressão, sei lá. Rola um D20 de manter o controle. Cara, nossa, que ódio, cara. Eu gostaria de comentar que nessa segunda temporada vai ter como tu desenvolver depressão. Ai, meu pai do céu. O Victor sabe muito bem, eu tava criando, quando eu tava escrevendo o sistema, eu tava em call com o Victor várias vezes e várias vezes eu comentei. Nessa temporada nova vai ter uma lista de transtornos, uma lista de doenças, uma lista de fobias e uma lista de compulsões que vocês podem desenvolver se vocês fuderem a sanidade. Que beleza, hein? Ou seja, o bagulho de fúria nem faz mais sentido usar. O Eric tá tipo. Não, o cara, Eric não, tá... claro que faz. Foi justamente uma coisa pra dar uma nerfada, claro que faz. Então, por exemplo, assim, tu pode ter uma fobia, tá ligado? Tu pode ter uma fobia e. Só que esse que é o ponto. Tu desenvolve uma fobia, mas tu tá putaço pra caralho. Tá. Não vamos fugir muito do tópico. Bruninho, mesma pergunta. Tipo de ambientação que eu gostaria de criar. Bom, tu já sabe que eu sou o maluquinho que gosta de criar campanhas únicas. Eu gosto muito de desenvolver uma história e terminar ela no mesmo dia. É muito mais confortável pra mim. O RPG de One Piece, ele é um caso à parte, porque ele é um sistema totalmente novo. Então eu tenho que adaptar coisas na minha cabeça pra tentar desenvolver uma história interessante pros meus players. O que eu não sei se tá engraçado pra vocês, se tá bom pra vocês, porque eu definitivamente não sei. Victor pensei que não. O Victor vai falar não, porque também, né, arranquei a asa dele, mas também ele pediu, né, puta que pariu. Não tô feliz com isso aí, tá bom? Não tô feliz com isso aí. Cara, pra mim tava funcionando, cara, tava divertido. Sinceramente, eu tinha que me cuidar bastante. Ô, Victor, relaxa. Legal? Ô, Victor, relaxa, tu pode fazer isso com o Miguel agora na temporada nova. Arrancar a asazinha do vagabundo Miguel. Qual foi, mano? É que eu queria mostrar pra dar um exemplo pros players que no RPG tem consequências. O problema é que vocês uparam, aí fica foda pra mim. Se o Victor não tivesse upado, ele não teria asa. Tipo, ficaria até o level 3 pra ter asa de novo. Mas daí ele upou e ganhou a asa de novo. Filha da puta. Nossa, mas daí também... Porque a asa é realmente um recurso muito valioso. Então, se eu tirasse a asa, ele teria a consciência que não, né? Porra, tem que tomar mais cuidado, tá ligado? Não pode entrar do nada assim. O prazer é entrar nas fights no meio na voadora, né, cara? Dá um ódio. Aliás, eu vou ler mais sobre Akuma no Mi naquele sistema, vou ler sobre Haki, etc, que é só nível 12, e eu vou começar a desenvolver uma base, porque na minha cabeça realmente não funciona porra nenhuma do que tá acontecendo naquele RPG. Tipo, a mansão, eu já esqueci até o nome do personagem que ele é poderoso. O pior que eu não lembro agora também. Mas o RPG de One Piece, ele é algo bem mais ele é algo mais à parte, né? Por causa que o nosso RPG principal em si é o do Eric. A gente criou mais porque a gente queria uma campanha nova e tal, mas eu acho que tá funcionando. Eu acho que foi que esse sistema que tem dele, né? Tem o sistema do barco, cara, muito irado, na verdade. É mó irado. Não, só que a gente não tem uma batalha naval até agora. E se você derrotar ele do Opel, a Marinha vai comer o cu de vocês.
Por causa que, tipo, o sistema do RPG de One Piece é legal porque tem o sistema do barco. E aí, tipo, o Victor, ele cuida da navegação. Eu acabo cuidando dos suprimentos, tá ligado? Eu sempre vou atrás dos suprimentos, vou ver o que precisa. E isso é divertido, porque cria aquilo de que, tipo, estamos vivos, né? A Não, gente tá vivo, a gente precisa criar, a gente precisa ir atrás de certas coisas. O Eric Não. precisa cozinhar. O Eric precisa usar uma touquinha, que senão ele vai derrubar pelo na comida, porque ele é super peludo, porque ele é uma cabra. Entendeu? E a gente tem que criar essa situação. A gente tem que criar que a gente tá vivo, que senão não tem graça. Sabe? Eu acho isso muito bom, na verdade. Não, olha só, tu não é responsável por pegar suprimento, tu é responsável por ver a gente tudo desmaiando, que foi nas 3 sessões que a gente jogou, todo mundo desmaiou, eu desmaiei nas 3, e tu tem que ficar lá passando a mãozinha na nossa cabeça até a gente acordar. É isso aí que tem. É verdade. E sou também, a Soraka. eu sou meio filho da puta como mestre. Eu gosto de matar meus players. Eu só não executei nenhum porque vocês não irritaram o suficiente algum maluco. Mas se tivessem irritado algum maluco, provocado eles iam focar em vocês até executar. Ai, o Kera, tu nunca vai morrer, vai se fuder, Kera. O bicho dá chifrada nos outros. A gente teve que criar um dado de força pro chifre dele, pra gente saber qual que era. Aí então fica aí um D6, né? Se tu tivesse elétrico. Tá, fugiu demais do assunto. Mas um RPG que eu criaria de sessão única. Cara, eu gosto muito de me basear com ambientes reais. E principalmente com a da Inglaterra, mas por Paris. Na época de 1960, 70, por aí. Porque ele é um ambiente mais. Não sei, algo me agrada naquele ambiente e me deixa, sei lá, na vontade de fazer alguma coisa com aquilo. Dá pra fazer tanto uma coisa de terror quanto alguma coisa de ação ou de drama mesmo, suspense e etc. É um ambiente mais gótico, né? É De um. certa forma. É um Não, ambiente mais. melancólico, digamos. Melancólico. É que gótico, melancólico. Em si, eles são merecidos no que eu quero me referir. É um ambiente mais triste, um ambiente mais. Melancólico. É uma ótima Nebuloso. palavra. Nebuloso. Parando pra pensar agora, um outro tipo de RPG que eu gosto muito é justamente esse ponto de eu acho que a gente ter monstros, demônios na nossa realidade, ou melhor, uma conspiração. Eu acho que eu gosto muito de conspirações. Eu acho que foi por isso que eu decidi criar o RPG de cult, justamente por causa disso, por causa de uma conspiração, um grupo de pessoas, por exemplo, Call of Cthulhu, sabe? Que é um grupo de seres que estão tentando trazer de volta A divindade maior. uma divindade maior, porque eles acham que, sabe? Então eu gosto desse ponto. Eu gosto, por exemplo, assim, um estilo mais Stranger Things, sabe? Tipo, como acontece na série, que tá completamente tudo normal, mas eles descobrem portais que é uma outra dimensão. Nessa outra dimensão sai vários seres, sai o Demogorgon, e daí tem uma menina que ela nasceu com poderes por causa dessa dimensão. Então eu acho que eu gosto justamente disso, justamente desse estilo mais sobre conspirações, mais sobre, tipo, tem seres da Terra que a gente não sabe, ou que estão sendo protegidos pelo governo, ou por um outro grupo, sabe? Tem coisas maiores do que a gente sabe e a gente precisa descobrir. Uma boa alternativa seria um RPG, sei lá, sobre Alien, Área 51, tá ligado? É a história do herói, né, cara? É a história do herói. Está ali você, mero pequeno mortal, contra algo que está além do seu próprio poder, né? É basicamente a história do herói. E aí tu tem que se superar e superar os próximos desafios para tu conseguir lidar com isso. Basicamente o RPG é muito isso, né? A história dos heróis. Sim. É a aventura contada. Mas puxando agora, Victor, sua vez. Me conte qual é o seu sistema de RPG favorito e me conte qual é o que tu gostaria de criar. Eu
meu sistema favorito. Das minhas experiências com vários sistemas, inclusive sistemas de terror. Minhas maiores experiências são sistemas de terror e sistemas de estilos D&D. E definitivamente o que eu mais gosto são os medievais, os de D&D. Cara, simplesmente eu gosto, além de que tipo, envolve uma época da hora pra mim, pra caralho, que é a época medieval, que é uma época que é foda no geral, tá ligado? Que é É bem. legal na teoria, porque na verdade ela era tensa, né, cara? Não, assim, Agora é complicado. Ah, mano, bah, tranquilo, bah, mano. Bah, o cara caiu, vou botar um band-aid. Bah, tu é bruxa, tá ligado? Era isso. Só então, isso. que eu curto muito fazer bagulho medieval, bagulho com D&D e aquele de LoL, porque aquele de LoL seguia, né? A ideia do D&D ainda. Então ele não fugia muito da era medieval. Mas quando eu agora, né, eu consegui agora o livro-jogo do Call of Cthulhu do Jovem Nerd, consegui os equipamentos. Eu quero muito fazer um RPG de terror, ou de Velho Oeste, mas um de Tem que fazer terror. um de Velho Oeste. Tu tem que fazer um de Velho Oeste, cara. Cara, eu tô muito hypado pra fazer os dois. De terror, porque agora tem os bagulhos do Call of Cthulhu, porque também eu gosto muito dessa ambientação que é ali, tipo, nos períodos de Primeira e Segunda Guerra, também gosto muito dessa ambientação, que é uma ambientação mais tensa, mais caótica, tá ligado? Onde todo mundo é meio traumatizado naturalmente. Então é bem interessante fazer RPGs nessas épocas. Né? E o teu próximo é o de Velho Oeste, né? Eu não sei. Velho Oeste, Velho Oeste, Velho Oeste. Mas por Eu quê, respondo- cara? A verdade, eu- agora eu vou ter que me obrigar. Por quê, Velho Oeste? Porque eu gosto muito de Velho Oeste. Nada, na real. Cara, Velho Oeste é muito legal. Inclusive, recomendo aqui um RPG de Velho Oeste, Sacramento. É um RPG criado pelo Calango e pelo Zero. É muito bom. Cara, o meu maior motivo pra fazer um RPG de Velho Oeste é porque eu tava vendo a 7ª temporada de Jojo, e a 7ª temporada de Jojo, que é sai em mangá, ela se passa num Velho Oeste, por causa que tem, tipo, rola ali uma distorção no tempo, aí a 7ª temporada se passa no Velho Oeste. E a ambientação eu achei muito foda. E aí eu vi a RPG. O Johnny, que não anda em cima do cavalo, é muito foda. É muito foda. Eu acho do caralho ver ele no cavalo. Oh my god, this is a Jojo reference. Exatamente. Eu Tá ligado? mereço this is a Jojo reference. Oh, meu pai do céu. Cara, vamos puxar então. Eu quero perguntar pra vocês agora o seguinte, né? O que vocês mais odeiam quando vocês estão jogando? Tirando eu. O que eu mais odeio? Porra, literalmente eu te odeio, Paulo, porque estragou todo o desenvolvimento do personagem. Não, mas o que é algo que vocês ficam tipo assim, cara, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, acaba com isso de uma vez. Player que arranca Vai, não. O Victor começa. o braço do player que arranca o braço do personagem. Vai, continua. Vai lá aí, Victor. Cara, eu acho, tipo, player que fica zoando demais. Assim, uma coisa, tipo, uma coisa que ela dá aquela zoadinha de vez em quando, fazendo uma piadinha aqui, mas outra, tipo, o cara tá querendo se concentrar na ação ali, os malucos ficam fazendo barulho de fundo, fazendo merda de fundo, tá ligado? Tipo, tem um momento pra zoar e tem um momento pra ficar quieto, calar a boca e deixar o bagulho acontecer, tá ligado? Entendi, tem um momento pra deixar a campanha fluir, né, cara? Então, exatamente. Né? Mas tem alguma situação que tu. Então, por favor, nos dê uma situação que tu quer. Porra do RPG do Runarcano, que ficava o Caio, o Leozinho enchendo o saco na hora de fazer, e o Gustavinho enchendo o saco, não calava a boca nunca, não conseguia mestrar direito aqueles vagabundos. Não. Eu acabei me Pois é, soltou. Foi. Agora tá livre, tá voando. Bruno, nos diga. O que mais me irrita numa sessão de RPG? Algo O que te Victor, incomoda mano, muito. brincando! Brinquei! Brinco! Cara, o que mais me irrita uma sessão de RPG? Algo que te incomoda e algo que tu tenha um exemplo pra nos contar. Puta merda, o que me irrita? Não sei, na real, o que me Então o cara é irrita. muito zen, né, cara? Então o cara é muito zen. É porque, tipo, poucas coisas me incomodam, assim. Tipo, o que eu posso dar de exemplo é que me botarem do nada uma culpa que eu não tenho. Aí isso me tira do sério. Como assim, cara?
Não entendi. Não, muito tipo, o que dizer. só botar um bagulho que eu não falei, tá ligado? Eu sei que eu não falei. Definitivamente não falei. E do nada o cara fala, não, tu falou que não sei o que, blá, blá, blá. Daí eu Não, pior não que falei, eu blá, tava blá, blá, pensando. falei, blá, 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 bibi. Não, mas não aconteceu isso, entendeu? Nunca aconteceu. Né, no RPG, o Bruno é bem mais zen no RPG, cara. Eu tô tentando pensar em algo agora que que teria deixado o Bruno em choque. Mas acho que não tem nada assim que teria. Mas sim, Nada. é o que o Victor falou, quando os caras não sabem momento. Tem momento pra cada player e eles têm que expressar. E quando os caras zoam o jeito que o cara expressou ou quis interpretar o personagem daquela forma, quebra o clima, tá ligado? Sim. Não. Tem que entrar sempre na onda do player. Não dá pra. Não dá pra ficar como uma pessoa de fora olhando a ação do cara. Porque daí, é, tipo, óbvio que tu vai dar risada. Sim. Eu vou puxar agora então Eric nos diga. Como mestre pode ser também. Como player ou mestre. Cara, eu vou dar o meu ponto sobre os dois. Hum. Cara, como mestre, eu acho que o que mais me incomoda é um player que ele cria o personagem mais clichê possível. Nossa, que ódio, nossa. Um Cara, cara quando eu não aguento mais ver soldado nos RPG que eu jogo, cara. Ô, amigão. Ah, vocês só sabem usar a arminha, cara. Pelo amor de Deus. Não, Paulo falou bosta aí, ó. Porque olha só, tá tudo bem. Porque olha só, tá tudo bem tu criar um personagem estereotipado. Tá tudo bem tu criar um personagem, tipo, e seguir aquele arquetipo. Pra mim tá tudo bem tu criar um personagem, tipo assim, eu sou um soldado, tá ligado? Eu sou um soldado, então eu sou um cara forte, eu sou um soldado. Mas, mano, existem tantas situações que tu pode atuar diferente, como, por exemplo, o Connor. Quem que ia imaginar que o Connor meteu uma arma na cabeça e ia se matar, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que o importante, o rolê do RPG é justamente esse. Tu criar um personagem e ele fazer ações e fazer coisas que ninguém espera dele. Porque afinal o ser humano também é assim, tá ligado? O ser humano também faz coisas. Nossa, eu e que a gente tá num papo profundo sobre isso aí, desse bagulho aí. Exatamente, um papo profundo. O ser humano ele também faz coisas que ninguém espera que ele vá fazer. Então é natural, por exemplo, pro personagem, de o personagem fazer coisas que ninguém espera. Então, por exemplo, não vou citar nomes por ódio, mas eu tenho muito ódio dessa pessoa, que essa pessoa literalmente olhou na minha cara e disse: eu vou criar um personagem que ele é japonês. Ai, cara. É muito Que bom. ódio. Ai, cara, essa história é maravilhosa. Cara, não, daí eu pensei, beleza, quer ter uma descendência asiática. Ele falou, ele vai ser um assassino de aluguel. Aí já caiu já minha pressão. Você fala, não faz isso comigo, cara. Ele é por isso assassino de aluguel. Não vai me dizer que ele é da Yakuza. Ele é da Yakuza. Não, daí beleza. Aí, não vai me dizer que tu é de uma facção criminosa e tu usa espada. Tu não vai me dizer. Eu tenho uma katana. E a parte final, a parte que desmontou. Bota a cereja da bosta. A cereja da bosta. Eu uso uma máscara. Não. Pior. Não. Pior que isso? É pior. Não aguento mais ver o personagem mascarado. Não, é muito pior. É muito pior. Tipo, só deixa eu terminar aqui. Daí eu falei, daí eu tava eu falei, cara, tu tem certeza que tu quer usar só uma katana? Pega uma arma, pelo menos, não vai fazer sentido com a história do teu personagem, tá ligado? É agora. A cerejona. Daí ele falou, tá bom, eu vou querer uma pistola, uma arma. E eu, tá bom, né? Tá bom. Ai. Tá bom. Tu mal espera a combinação. Qual arma tu vai querer? E ele olha nos meus olhinhos e fala, uma Desert Eagle. Dourada. Plus. Eu pergunto pra ele sobre a aparência do personagem. Ele fala, o meu personagem vai usar um terno.
Mano, eu já sou destruído no chão, tá ligado? Eu já sou. O Eric tá convulsionando no chão. Eu convulsionando. Porque, mano, nunca vi um personagem tão genérico, um personagem que é baseado literalmente. O cara acabou de ver ritmo. E o cara criou o personagem. Ô, Eric, tu asiático, esqueceu de cara. falar uma coisa desse artigo. Ela é silenciada. Exatamente. A vez artigo do cara deslicenciada, mas aí que vem essa coisa boa. Eu pergunto sobre, né? Sobre a espada. Primeiramente, como é que vai ser a katana? O cara me manda uma foto da katana branca do Zoro. E aqui vem a cereja de tudo. Cereja de tudo. Cereja do asfalto que quebraram agora há pouco pra ver os cantos ser mãe. Depois de tudo isso, depois do cara me dizer que ele é todo tatuado, que ele é um assassino de aluguel, eu acho muito foda que personagem genérico, assim, é sempre isso. O cara é todo esse tempo. Ele é assassino de aluguel, ele já foi da Yakuza, mas não, daí ele treinou com um cara que sabe usar espada. Mano, a história desse personagem era tão genérica, que era literalmente isso. Eu era pobre, eu passei fome, então eu virei assassino de aluguel. E aí eu entrei pra Yakuza, mas daí rolou uns problemas e eu tive que sair da Yakuza e agora eles estão me perseguindo. Então, tipo assim, ó, o cara olha nos meus olhos e me diz, o meu personagem é o Lau. O cara criou o Lau de terno com uma Desert Eagle e uma katana, cara. Mano, ele criou o LoL com a arma do Zoro, a roupa do Hitman... E treinado pelo Hitman da Yakuza, que foi treinado por um samurai, tá ligado? Sim. Genial. Personagem do ano, plot. E ele simplesmente sabe usar uma Desert Eagle, Dourado. E o melhor de tudo, a Desert Eagle é jogada no meio, porque ele nunca cita que alguém ensinou ele a usar uma arma, ele só catou, não sei como, tá ligado? Encontrou no chão. Achou no chão. Enfim. Então, tipo... O que mais me irrita como mestre é eu pegar um personagem muito genérico e principalmente também uma pessoa que ela limita o personagem dela. Ela vira pra mim e fala, não, meu personagem nunca faria isso. Tu tá se limitando, tá ligado? Tipo, eu boto uma situação na frente dela, que ela é obrigada a fazer algo que ela achava que ela nunca faria, tá ligado? Que ela achava que ela nunca faria. Por exemplo, vou citar o caso do Connor de novo. Eu botei na situação dele uma visão de ele matando todo mundo, principalmente de ele matando o Jonas, tá ligado? De ele matando o Jonas. O Connor... O Connor nunca faria isso. Só que exatamente esse que é o ponto do RPG. Eu tô botando uma situação na tua vida que tu acha que nunca vai acontecer. Mas isso ia acontecer. O que tu... Então, por exemplo... O player que limita o personagem, o player que na atuação dele, em vez de ele falar como o personagem se sente, ele fica fazendo as coisas muito dentro da zona de conforto, sabe? Ele fica fazendo, não, meu personagem não faria isso, meu personagem não faria nada. Tipo assim, quem que ia imaginar que o Lupin ia dar um tiro na cabeça do Moko, tá ligado? Foi uma situação que o personagem dele não faria isso, ele saiu da zona de conforto. E deu pra sentir que o Bruno ficou desconfortável com isso. É isso que eu quero. Eu quero que os players façam coisas diferentes do que o personagem deles. Então, por exemplo, o Connor ficou depressivo. É justamente isso. O Connor, ele não mataria os amigos dele. Mas e se ele matasse? O que aconteceria? Tá aí. Ele ficaria bem depressivo e tentaria se matar. Tá entendendo? Então tu virar pra mim e tu falar, não, meu personagem nunca mataria os amigos dele. É limitado. Me diz o que aconteceria. Me diz como é que o personagem reagiria se ele matasse os amigos dele. Me diz quais seriam as próximas ações, se ele teria traumas, o que aconteceria se ele fizesse algo que na visão dele ele nunca faria. Para de dizer o personagem nunca faria. Pode ser que o personagem ache que ele nunca faria. Mas para de achar que... Para de fazer as coisas como se o teu personagem fosse só aquilo, sabe? Fosse só aquilo. Por exemplo, imagina se o Connor fosse só um soldado. Ele é só um soldado e ele sempre vai fazer tudo que só um soldado faz. Tá
Tá entendendo? Então. Cara, e isso, na verdade, se bem interpretado, tipo, isso se bem interpretado até da hora. Tipo, imagina fazer um personagem de robôzão. Deve ser da hora também fazer um personagem de robôzão, tá ligado? Não, sim, mas daí condiz. Daí é diferente, condiz com a lore do personagem. Sim, sim. Levando isso em consideração, né, essa ideia, eu posso dizer sobre o Jonas, porque eu virei pro Eric quando eu criei o Jonas e falei, o Jonas é um padre. O Jonas não vai usar uma arma. Ele não vai usar uma arma. E eu me referi à arma de fogo, né? Porque o Jonas ele tinha um facão com ele. E fogo. Ele tinha e usava. Só faltou disparar facas. O Jonas tinha. Cara, ele tinha essa ideia. Ele nunca iria usar uma arma de fogo. Só que, e se em algum momento eu precisasse? Eu tinha isso na ideia, entendeu? Por causa que, como eu falei, eu montei o meu bebê. Jonas Creed, montei meu bebezinho. Mas a vida é cruel. O que vai acontecer? Exatamente. Como eu vou ter que lidar? Cara, teve tanta situação no RPG que eu não tinha o que fazer por causa que eu não tinha arma. Cara, quando a gente tava... Eu falei cara 3 vezes, perdão. Quando a gente tava lá naquele galpão que a gente tava lutando contra o Sem Rosto, tava eu e o Victor, e eu não tinha o que fazer. A minha solução foi tacar fogo no lugar. Porque eu não tinha o que eu fazer. Eu não tinha como lutar. Eu não era o Conor McGregor. Eu não estava carregando uma metralhadora comigo. Eu não tinha força suficiente para cair no soco ou dar um chute no bicho. Eu era um padre. Meus poderes só funcionavam especificamente principalmente quando o demônio tentava me dominar. Mas, se vinha muito bicho pra cima de mim, a minha solução era correr, eu não tinha o que eu fazer. Eu não tinha escolha, sabe? O poder do Paulo era simplesmente... Cara, eu era o healing do grupo. Cara, eu não aguento mais falar, cara. Deixa eu falar bah um pouco. Bah, cara, o jeito que eu... Nossa, eu falei, deixa eu parar de falar, cara. Aí eu mandei um bah, cara. Ai, meu Deus. Bah, cara, eu... O tanto de situação que eu tive dificuldade de lidar porque eu não estava carregando uma maldita pistola, uma maldita Desert Eagle dourada. Cara, eu desisto. Eu não aguentei, cara. Eu tive que me debulhar em pensamento, pensando, meu Deus, eu preciso que o demônio me possua, porque é o único jeito que eu tenho de derrotar esse bicho. E era muito bom, porque o Eric criou essa dimensão, né? Que era a dimensão que, tipo assim, se eu fosse possuído, o demônio entraria junto comigo numa dimensão onde ele seria mais poderoso. Só que toda vez que a gente entrava nessa dimensão, eu debulhava os bichos. Ele debulhava. Parece que os dados dos bichos viravam menos 20. Era inacreditável. Ele entrava na dimensão pra virar o jogo e o bicho se ferrava mais. Mas teve tanta situação, cara, que eu pensei, bah, ferrou, fudeu. O que eu faço? Eu tava de boa, eu tava morrendo, todo ferrado, o Eric vira. Ele entrou no teu corpo e eu fiquei, meu Deus do céu, Pai nosso, o que eu faço? Eu não tenho mais HP, eu já usei mais skills, eu vou chorar. E aí no fim eu me virava de algum jeito. História, sabe? Mas agora vamos encerrar este vídeo por aqui, né? Estamos em live, mas também estávamos gravando, porque já deu bastante tempo de vídeo, vai ser bastante trabalhoso, vou cortar bastante coisa. Muito obrigado para quem estava aqui na live com a gente, participando. Eu agradeço de verdade para todos que participaram da live. Provavelmente vai ter que ter um vídeo de RPG 2, porque ele não falou todos os assuntos que tinha pra falar. Ah, vai ter muito mais vídeo de RPG. Se o vídeo se engajar bem, que os vídeos de papo nosso costumam se engajar bem legal, na verdade. Os videocast, né? Uhum. Então, né, se esse vídeo se engajar, a gente continua o tema. Assim como o tema de terror, que deu uma engajadinha legal, a gente gostou bastante do tema também. Em algum momento a gente vai fazer um vídeo sobre terror e contar histórias de terror novamente. Então todos que estavam na live, né, muito obrigado por terem aqui escutado com a gente, terem
participado. Eu fico muito feliz. Se vocês tiverem interesse em participar, dar ideias pra gente, a gente está aceitando, tanto no canal quanto na Twitch, ideia para jogos, ideia para assuntos, filmes, etc. A gente aceita. Então, se vocês puderem ajudar a gente a crescer e evoluir como criadores de conteúdo, basicamente, a gente agradece muito. Então, muito obrigado. Oi. Antes de finalizar, eu queria aqui dar uma recomendação de RPG. Verdade. É verdade, bom ponto. Já finalizando o assunto de RPG, então, cada um vamos recomendar um RPG pra escutar, então. Jovem Nerd. Eu e o Victor estamos na boa. Não, mas recomenda um específico, então. O do Call of Cthulhu. O do Call of Cthulhu que é o melhor. E tá chegando nova temporada aí, então já vai... O Victor recomendou o Call of Cthulhu. Eu vou recomendar do Jovem Nerd também o Nerdcast RPG, o primeiro, que é o medieval. Eu acho que se tu quer começar a escutar os Nerdcast do Jovem Nerd, tu tem que começar por aquele, porque ele foi o primeiro, porém ele é um dos melhores. Ele é, tipo assim, é muito natural, eles se soltam muito, é muito divertido de se escutar. Então eu recomendo esse. Bruno? Eu recomendo aqueles que querem entrar no mundo de D&D e aprender sobre D&D, como agir no mundo de D&D, se ambientar em um geral e ter classes em ação também. Se tu se considera iniciante no D&D, o que o Bruninho vai falar é muito bom. O canal Game Chinchilla tem uma série de RPG, de D&D, que, porra, sensacional, cara. É muito bom a série. E eles ambientam bem, eles se dão um trabalho também de fazer uma boa interpretação. Principalmente uma pirata que entra na segunda temporada. E também tem que ver a terceira agora. E também tem casos de contra players. Nossa, é perfeito praticamente. E na minha recomendação, eu vou dar 2 recomendações. Opa! O primeiro... o Lucas começou a seguir, valeu, Lucas. O primeiro é Sacramento, o RPG do Calango, que se passa no Velho Oeste. Cara, a história é sensacional, é perfeitinha, muito bem feita. E o outro que eu vou recomendar é o RPG do Piuí. Eu recomendo que se vocês... que antes de vocês assistirem, vocês assistam a saga Krampus, para vocês entenderem qual é a piada. Mas basicamente o Piuí tem um RPG chamado Krampus, o Churrasqueiro do Mal. Eu recomendo também, é uma sessão, é um RPG de uma sessão e é muito bem feito. Feito então, gurizada. Acabamos por aqui então. Muito obrigado por quem estava assistindo. Sigam nós nas redes sociais, na Twitch, no Instagram. A gente também tem canal do YouTube? O canal do YouTube, se inscreva no canal, por sinal. E... cara, dá uma compartilhada aí nos vídeos no YouTube, no Facebook. Porque a gente quer crescer igual todos os outros canais também. Estamos buscando sucesso. Dinheiro, fama, mentira, fama eu não quero. Só dinheiro. Só o dinheiro, né? Bom, muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Estamos muito gratos de verdade. Então, tenham uma boa tarde. Tirar um 20 no dado e dar uma cagada agora, valeu. Vou tirar um vídeo aqui também. Eu tô comendo uma pizzazona, valeu, né, cara?